Hoje temos a presença de uma pessoa de além-mar. Está lá em Porto, na cidade do Porto, em Portugal. Dr. Alberto Lopes. Dr. Alberto Lopes é neuropsicólogo, psicólogo, docente dos cursos de hipnose, faz congressos, é escritor. Ai, ele tem tantas coisas para contar para nós. E hoje vai nos falar sobre o poder da mente na manutenção da saúde. Você sabia que você tem poder sobre você mesmo? Tanto para as coisas boas, para as coisas que não são tão boas. Ah, você pode escolher. Olha que bacana. A sua mente cria coisas maravilhosas. E o Dr. Alberto Lopes vai nos contar como é que tudo isso funciona. E aqui, ó, no Simplesmente Marta, especialmente para você. Olá, quarta-feira especialíssima, num horário novo. Está aqui conosco uma pessoa maravilhosa, um profissional de primeira linha, que é o Dr. Alberto Lopes. Dr. Alberto Lopes é neuropsicólogo, como eu já disse anteriormente. Ele é autor de vários livros, é docente de cursos de hipnose no mundo inteiro. E hoje ele nos cedeu o seu tempo, o seu precioso tempo, para estar conosco e nos contar sobre o poder da mente na manutenção da saúde. Olha, é um tema interessantíssimo e eu quero muito que você possa aproveitar tudo isso, que é um presente do Dr. Alberto Lopes para nós. Olá, Dr. Alberto Lopes, seja muito bem-vindo, é uma alegria gigantesca recebê-lo. E eu quero que você se apresente e conte para todos nós quem é Alberto Lopes e o que motivou a estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Claro que sim. Antes de mais, muito boa noite, Martinha, e permita-me a ousadia, porque eu já tive o privilégio de estar consigo aí no Brasil e também aqui em Portugal, afinal, é só o Atlântico que nos separa, não é verdade? Dar uma boa noite, um grande abraço e um beijo no coração ao auditório do Simplesmente Marta, porque de facto é um canal que cada vez abre horizontes e, sobretudo, os diálogos improváveis que a Marta, porventura, dá a oportunidade de autores, pesquisadores que eventualmente investigam os meandros da mente, permite que nós, de alguma forma, um canal como esse, permite que nós nos sentimos honrados com o seu convite. Pediu-me para me apresentar, já o fez, eu chamo-me Alberto Lopes, sou um apaixonado pela mente humana, pela fenomenologia da mente humana, e acredito que, efetivamente, a mente humana é um computador maravilhoso. E ele de facto, é capaz de quase tudo. Infelizmente, a mente humana não traz um manual de instruções. Então, eu tenho para mim que, de alguma forma, compreender esse mundo complexo da mente humana, os nossos comportamentos, as nossas emoções, porque fazer o que fazemos e porque, às vezes, tomamos atitudes irracionais, porque o nosso coração pede uma coisa e o nosso racional toma outra decisão. Então é isso que me motiva um bocadinho a trabalhar na área da hipnose, estados alterados de consciência e, sobretudo, aceitar com muito carinho, com muita honra, o convite da Marta para estar nesse canal magnífico, que cada vez mais ele está já extensível a 19 países, salvo erro, no mundo, mas acredito que daqui a não muito tempo, Marta, vai ser quase um canal global. Daí que eu não podia recusar esse convite para falar com a galera e transmitir-lhe a minha experiência pessoal na área do comportamento humano e, sobretudo, na área da compreensão deste maravilhoso computador biológico que é a mente humana. Muito obrigada, é uma honra recebê-lo. E eu tenho certeza que todos que nos ouvirem, nos assistirem, vão se beneficiar bastante das suas ricas informações. Doutor Alberto, obrigado. Nós temos aqui uma pergunta, como você está chegando agora no nosso canal, né? Eu, muitas vezes, lanço o tema em alguns grupos que são mais ligados dentro do programa e eles mandam algumas perguntas. E eu seleciono aquelas que são bem pontuais para aquele tema que a gente vai falar, né? Então, eu vou começar com uma pergunta, é da Ana Lúcia, ela é lá do Japão.
Sabemos que a mente tem um poder incrível. Ela quer saber qual a melhor forma para manter uma mente positiva. Uhum. Olha, de facto, a mente humana é uma arma extremamente poderosa. Ela pode nos escravizar ou fortalecer. Os nossos pensamentos podem nos mergulhar nas profundezas das nossas memórias passadas ou elevar à altura do êxtase. Agora, a pergunta que devemos fazer é: nós somos escravos ou mestres da nossa mente? E é essa pergunta que todos nós muitas vezes fazemos ao longo da vida. Agora, é verdade que nós podemos treinar uma mente para ser positiva. Como tudo na vida, há sempre dois lados, o bom e o mau. Mas vale sempre a pena procurar o lado positivo, porque ele sempre estará lá, à espera de ser encontrado. E se pensarmos em alguns autores na área da psicologia, eu estou a pensar, por exemplo, da psicologia positiva de Martin Seligman, com os seus dois grandes trabalhos, o grande pilar, que é o desespero aprendido e o otimismo aprendido, o Learn Optimism, em que ele demonstrou que, efetivamente, os pensamentos positivos são a força criadora da mente humana. Mas que não basta apenas um pensamento positivo, é necessário também uma ação positiva. Exato. Diz Martin Seligman que o pensamento é o combustível que nos impele para a ação, mas o motor é a ação. E porquê é que eu fui buscar o Martin Seligman, o pai da psicologia positiva? Porque, da mesma forma que nós podemos treinar a nossa mente para ver o lado negativo, por traumas, por recalcamentos, por experiências da infância mal resolvidos, nós também podemos treinar a nossa mente para ver o lado positivo da vida. Por exemplo, Marta, aqui em Portugal, nós estamos na altura da primavera e está florindo tudo, quer dizer, apesar de estamos a passar momentos difíceis e de incerteza devido ao Covid-19, a primavera quase que nos convida a sair, convida, os dias estão mais amenos, e então as neurociências demonstram que basta cerca de 20 minutos a contemplar algo de belo para que toda a química do nosso corpo se altere. Ou seja, ao contemplar 20 segundos o belo permanece no nosso interior. E tudo isso para dizer o quê? Nós podemos cultivar algo positivo. Temos é que fazer pontos de corte no atribulado do dia-a-dia e Sim. contemplar algo de belo. E a pessoa às vezes pode dizer, nossa, mas eu estou num trabalho virado para uma parede, eu não consigo fazer isso. Não consegue. Basta fechar os olhos e trabalhar com esta coisa fantástica que é a imaginação. É como se fosse desenho animado, não é, Marta? Exato, exato. A matéria-prima da hipnose é a imaginação, não é? Como dizia o pai da PNL, o Bandler, quando ele dizia, a maioria dos nossos problemas são imaginários. Então basta arranjar soluções imaginárias, não é? Sim, claro. Então, se eu fechar os olhos e imaginar uma pessoa que eu amo, de imediato eu vou libertar substâncias opiáceas naturais, como a serotonina, a oxitocina, que vai mudar a química do meu corpo. Mas se eu fechar os olhos e imaginar que tenho que entregar um trabalho logo, ou que o meu chefe é um cara muito déspota, eu vou gerar substâncias químicas no interior do corpo, como a adrenalina, a noradrenalina, que vai pressionar o meu organismo. Então, o objetivo é fazer pontos de corte, olhar para o lado positivo da vida e, sobretudo, citando novamente Martin Seligman, não basta apenas um pensamento positivo, nós temos que ter uma ação positiva. Exato. Então, fazer uma pausa, ir até ao jardim, ouvir uma música suave, ler um capítulo de um livro, brincar um bocadinho com o animal de estimação, são pequenos gestos diários que vai cultivar o positivo. Portanto, o conselho que eu dou a essa, digamos, espectadora é que aprenda a fazer pontos de corte e que perceba que 20 segundos a contemplar algo de belo, nem que seja imaginado, o belo permaneça no seu interior. Então, faça um parêntese no seu dia. Escolha um momento para que você possa contemplar.
nem que Contemplar, seja gostei. uma única florzinha, você possa contemplar aquilo, possa contemplar a luz do sol, a luz da lua, né? A beleza da noite, as estrelas, seja o que for, que traga alegria para o seu coração. E isso é uma coisa maravilhosa, porque está dentro de você. Você não depende do outro para fazer. Olha que lindo. Sem dúvida, E olha, gostei. Então, você pode cuidar de você, e ele preparou para nós um exercício maravilhoso para o final da entrevista. Eu espero que você esteja aqui para participar conosco. Muito bem, doutor Alberto. Eu gosto muito da forma da sua colocação e vou aproveitar para colocar aqui mais uma pergunta, que é lá de João Pessoa, na Paraíba. Anacleto Lins. Ele diz assim: tenho pensamentos repetitivos, em sua maioria, esperando algo ruim acontecer. Posso estar construindo a dor? Ora bem, a dor ou nos constrói ou nos destrói. Aprendemos pela dor ou pelo amor. E citando um cara que você conhece, que é o Salvador Arruda, que é um médico lindo, brasileiro. Meu amigo querido. E ele tem uma frase que eu retive que diz o seguinte: aprendemos pela dor ou pelo amor, mas a evolução pela dor é negação do amor. Exato. Então, o amor é o único caminho de volta para casa. É bem melhor aprender pelo amor do que pela dor. Então, o desafio para o Anacleto é que, citando Buda, e vou buscar a frase de Buda, quando ele diz: nem os teus piores inimigos te podem fazer tanto dano como os teus próprios pensamentos, porque eles conhecem todas as suas fraquezas. E esta frase de Buda vem tocar com o dedo na ferida. Nós somos aquilo que pensamos, mas também somos aquilo que realizamos, verdade? É impossível afastar os pensamentos negativos. A nossa mente é uma tagarela. Agora, como a gente não pode afastar os pensamentos negativos, mais uma vez reitero, pode cultivar os pensamentos positivos. E, por vezes, esses pensamentos negativos ruminantes retroalimentam-se pelo lado negativo da vida. Agora, há uma frase também que diz o seguinte, e eu estou a tentar recordar do autor, que diz algo mais ou menos do género: nem toda a água dos oceanos é capaz de afundar um navio a menos que entre no seu interior. Da mesma forma, nem toda a negatividade do mundo te pode fazer mal a menos que entre no teu interior. Portanto, se nós não deixarmos que o negativo entre no nosso interior, jamais afundamos, por mais cercados de negativo que estejamos. Daí a importância de cultivar pensamentos positivos, de cultivar atitudes positivas. Como disse a Marta há pouco, fazer um parêntese no atribulado da vida e criar uma espécie de bolha protetora e aquele momento de paz, aquele momento de inspiração. E podemos fazer qualquer coisa, podemos fazer uma paragem, fazer uma mindfulness, por exemplo, podemos fazer um exercício de respiração. Martinha, eu às vezes digo que as pessoas, se por cada pensamento negativo fossem capazes de agradecer, neste momento, a galera deve dizer, mas agradecer o quê? Tanta coisa ruim acontecendo à minha volta, o Covid, a perda do emprego, eu vou agradecer o quê ou a quem? Há muita coisa que podemos agradecer. Por exemplo, a respiração. Quando você acha, né? Quando você acha que não tem nada a agradecer, lembre-se que está respirando. E este sopro é a essência da vida, não é? Faleceu há pouco tempo um dos caras mais ricos da Europa, o Tubin, que era o principal CEO do Grupo Santander, o Banco Santander, penso que também há no Brasil. A filha deu uma entrevista e disse uma coisa: o meu pai era uma das pessoas mais ricas da Espanha e da Europa. No entanto, ele morreu por uma coisa tão simples que qualquer pessoa pobre tem, que era ar. Ele não conseguia respirar. Ele tinha uma bronquite asmática, já com alguma idade, e simplesmente aquilo que era gratuito, nem todo o dinheiro do mundo era capaz de comprar. Portanto, se nós formos capazes de trabalhar mais a gratidão, o merecimento, agradecer por ver um dia lindo, agradecer por ver um pôr-do-sol, não é? Porque
A vida não é colorida, Marta. A vida é feita para colorir. Exato, Mas se a pessoa não se levanta, verdade. se a pessoa não se levanta de manhã cedo, jamais vai ver a beleza do nascer do sol. Na verdade, Exato. É verdade. se a pessoa não tem um pouquinho de fé, de esperança, jamais vai sentir a presença de Deus. E, sobretudo, se a pessoa não se amar a ela própria, como é que vai exigir amor dos outros? Não tem nem como, porque ela Então, nem sabe o que é o amor, não é? Como é que ela vai claro, querer amor e oferecer amor se ela não sabe o que é? Se ela nunca ninguém dá aquilo experimentou, que não é? não tem, não é? Ninguém dá aquilo que não tem. Então é importante cultivar o amor dentro de nós. E o amor cultiva-se com a gratidão. Péricles, Exato. um filósofo grego, dizia o seguinte: o segredo da felicidade é a liberdade, mas o segredo da liberdade é a coragem. Então, tenha coragem de sair desse buraco onde estamos, tenha coragem de agradecer por nascer mais um dia, tenha coragem para saber que pode respirar, que tem ainda um pão na mesa e que, porventura, apesar de alguns pensamentos negativos, nós ainda temos muito para agradecer. É É esse, verdade. digamos, a dica que eu posso dar ao telespectador Anacleto. Olha, Anacleto, eu quero te colocar uma coisa também. Abraçando tudo isso que o doutor Alberto te falou, eu quero dizer assim, encante-se pela vida. O encantamento pela vida é o maior antídoto que possamos ter para viver bem. Sem dúvida. Não é? Olha, Alberto, muito obrigada. Eu fiquei encantada também com essa sua colocação. Obrigado, Marta. Aí, já que eu falei agora do encantamento, que eu sou uma encantada pela vida, eu acho que quem me conhece sabe. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós sobre o livro que você fala sobre encantamento. Como é? Terapia do encantamento. Terapia Claro do que sim. encantamento. E conte para nós um pouquinho qual foi o teu propósito de escrever esse livro. Como é que isso Claro que chegou sim. nas pessoas de uma forma assim muito próxima daquilo que você propôs? Claro que sim. Sabe uma coisa, Marta? Eu venho de uma família de 8 irmãos. Imagina uma família muito numerosa. E eu sou o caçula. Eu sou mais novo. A minha mãe era uma contadora de histórias. E na tradição portuguesa, como na brasileira, há imensas histórias para contar. Há histórias para todos os gostos. E então eu recordo-me de inverno à lareira, a minha mãe contar cada uma daquelas histórias que mais nos divertia, outras assustava, outras tentava transmitir um ponto de vista, um ensinamento. Então, desde cedo, eu habituei-me a ouvir histórias e a perceber o efeito que uma história tem, uma metáfora, uma analogia, uma parábola, uma lenda. São todas figuras de estilo que, de alguma forma, falam o que é, dizendo aquilo que não é. Ou seja, nós podemos, através de uma história, e daí a terapia do encantamento, nós podemos personificar uma ave, uma semente, um floco de neve, podemos personificá-lo introduzindo características isomórficas da pessoa e dando uma solução, uma saída, sem dizer diretamente para a pessoa. Veja bem, Marta, a capacidade que tem uma história de transmitir uma mensagem, porque ela não dá respostas imediatas, ela não obriga o ouvinte a tomar decisões, ela, de alguma forma, faz uso de uma linguagem mágica, fantástica, muito rica em predicados, para, de certa forma, criar uma imagética no paciente e sem o paciente se dar conta, porque aqui estamos a falar em terapias, em narrativas terapêuticas, sem o paciente se dar conta, o seu problema é introduzido na história e a solução é o epílogo da história, não é? Então, essa capacidade maravilhosa de pegar numa história, numa metáfora e utilizando figuras de estilo como a isonomorfia, a personificação, a antítese, introduzir a problemática do paciente, sem nunca se referir a ele. Porque a gente pode perfeitamente meter uma pedra a falar, um rio que está cansado, uma flor que começa a chorar, não é verdade? Sim, E claro. apresentar uma saída que vai dar uma pista de bem-estar ao paciente. E isso é realmente muito fantástico.
E se me permite, Marta, até para transmitir a ideia do poder das narrativas terapêuticas, e isso traduz-se num livro que eu escrevi que se chama Terapia do Encantamento, ou seja, utilizar histórias, metáforas, lendas, parábolas para fazer terapia. Que coisa maravilhosa, não acha? É verdade. E se me permite contar uma história aqui muito, muito breve, mas que de alguma forma tenta transmitir a ideia da importância de contar histórias. Então, é uma história da filosofia sufi, em que um dia Buda, o iluminado, estava palestrando num vilarejo para um grupo de pessoas imensas. E, no fim, pessoas muito importantes daquele vilarejo dirigiram-se a Buda e uma das pessoas chega à beira dele e diz: mestre, eu ouvi com muita atenção o discurso que fez sobre o encontro sagrado, mas fiquei com uma dúvida. Diga, Deus existe? E Buda olhou para aquele homem e disse: não, claro que não existe. E o homem foi embora. Entretanto, chega outra pessoa e põe a mesma pergunta. Mestre, adorei o seu discurso sobre o sagrado. Deus existe? E Buda olhou para ele e disse: claro que existe. Foi isso que eu disse no meu discurso. E o homem foi embora. E chega um terceiro pessoa e faz a mesma pergunta. Mestre, Deus existe? E o mestre olhou para ele, o Buda, e disse: bom, isso é algo que o senhor terá que decidir. E a pessoa foi embora. O discípulo de Buda, que tinha estado ao lado, ficou muito curioso. E chega à beira de Buda e diz: mestre, não me leva a mal, mas então o mestre dá respostas diferentes para a mesma pergunta. E o Buda olhou com toda a calma para ele e disse: claro que dou. Porque cada um vai descobrir o divino à sua maneira. Pela negação, pela certeza ou pela dúvida. Ou seja, quem tem a responsabilidade de curar, ou pelo menos elencar o poder da cura no outro, tem que ter essa capacidade de lidar com o outro. A certeza que vai ficar bem, a negação que não vai ficar bem, ou a dúvida se vai ficar bem. E isso é realmente muito importante, através de uma história, de uma narrativa, apresentar uma solução tão simples, levando a parte imaginativa. Só para terminar esta pergunta, Hans Christian Andersen, o famoso com as suas histórias, tem uma frase muito bonita que ele diz: as histórias adormecem as crianças e despertam os adultos. Coisa maravilhosa, né? Essa é a beleza da terapia do encantamento. E assim, o que é bacana é que não é o outro que te encanta, é você que se encanta. Com a história. Nada do lado de fora tem poder sobre você se você estiver bem aqui dentro. Tal e qual. É isso, doutor Alberto? Tal e qual, corroboro 100%, Martinha. Muito bom. Eu tenho o meu aqui, que recebi de presente, autografado e tudo. Olha, maravilhoso. Uma dedicatória, Martinha. Exato. Doutor Alberto, eu recebi uma frase de uma amiga muito querida, um pouquinho antes da gente começar a entrevista. E eu gostaria de colocá-la, e até porque eu achei de uma riqueza tão grande, e cabe a essa questão que você acabou de falar. É assim, essa frase é do Osho. Osho. Então, o Osho diz assim: você é um convidado. Deixe esta terra um pouco mais bonita, um pouco mais humana, um pouco mais amorosa, com uma fragrância um pouco mais bela para aqueles que virão depois de você. Olha que coisa linda. Cecília, muito obrigada. Isso cabe exatamente em tudo aquilo que eu acredito, né? E é o que o doutor Alberto está agora falando para nós. Nós podemos fazer diferente. Dentro de nós existe a pontinha do encantamento. Quando você mexe naquela pontinha, esse encantamento floresce. Desabrocha. Né? E assim, desabrocha, exato. E é muito rico este saber. E eu espero que você aproveite ao máximo para que a sua vida faça diferença na sua própria vida e na vida de alguém. Muito bem, doutor Alberto, aqui, olha, tem tanta pergunta aqui. Deixa eu só pegar mais uma aqui. Peraí, que eu já vou pegar mais uma. Peraí, que tem várias, porque não dá tempo de fazer todas, né?
Claro, Então, imagino. não dá tempo, porque mandaram várias perguntas. Então, vamos ver aqui, ó. Esse tema, né, é um tema muito intrigante, que é o poder da mente. Foi tão difundido este poder da mente, e claro que muitas vezes de maneira sem muito conteúdo, mas apenas que existe, né? Então, assim, como a lei da atração. Essa lei da atração funciona? Como é que isso acontece na mente humana? É só Uhum. ficar repetindo coisas? Como é que isso acontece na mente humana, doutor Alberto? Explica isso para Claro, nós. claro que sim. A lei da atração é nada mais, nada menos do que aquilo que nós em psicologia dizemos que é o processo psicológico de concentração focada. O nosso cérebro é uma máquina de catalogar. E vamos utilizar uma linguagem psicanalítica para fazer a distinção entre a mente consciente e o inconsciente. A mente consciente procura as diferenças, a mente inconsciente procura semelhanças. É muito fácil entender isso. Quando nós olhamos para algo, por exemplo, eu, se na infância passei por uma experiência difícil, traumática, por exemplo, eu fui fechada num armário em criança. Eu até podia esquecer isso, mas a mente inconsciente não esqueceu. Então, mais tarde, eu olho para um elevador e de imediato tenho uma sensação de pânico. O meu coração começa a bater a toda a pressa, eu começo a transpirar, uma sensação de que vou morrer, ou seja, eu sinto os efeitos de uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea. E naquele momento a minha parte racional diz, que idiotia, mas eu tenho medo de um elevador, porquê? Porque a mente inconsciente olhou para o elevador, comparou com a experiência traumática que teve na infância e de imediato trouxe as sensações de medo, de pânico, de insegurança ao presente. E porquê é que eu estou a buscar este pequeno exemplo? Porque, na realidade, quando nós nos focamos em algo, e daí a lei da atração, quando o nosso pensamento se foca numa ideia, essa ideia tende a materializar-se. É como se nós indicássemos uma direção ao nosso corpo, à nossa mente, e a mente mobiliza todo o corpo para se processar nessa direção. Um exemplo muito típico é a gente compra um carro amarelo e parece que não havia nenhum carro de cor amarela, mas de repente, depois de comprar o carro amarelo, é só carros amarelos. E a gente diz, todo mundo comprou carros amarelos? Não, eles já existiam. Só que a gente não prestava muita atenção a eles. Mas a partir do momento que o nosso foco, a nossa atenção se foca, de imediato é como se fossem antenas que a nossa mente procura em todo lado aquele elemento que nós focamos a atenção. E isso é muito importante realmente. Porque quando nós temos um sonho, quando nós imaginamos o sonho na cabeça, quando nós metemos figurinhas no freezer, na geladeira, para todo dia ver aquilo, nós estamos a dar uma pista à nossa mente para procurar algo dos nossos sonhos. E isso é realmente muito importante. A Marta é terapeuta, também sou terapeuta, e às vezes chega o paciente ao meu consultório e diz, eu quero ser feliz. E eu pergunto para ela, e o que é ser feliz para você? E a pessoa fica assim parada, não sabe dizer. Eu digo, enquanto que você não der uma pista à sua mente sobre o que é felicidade, a sua mente vai ficar parada, porque é tudo muito vago, não se cria uma imagem. Agora, se estamos assim, não, a felicidade para mim é poder viajar. Então ela cria uma imagem de viagem. Felicidade para mim é ter alguém que me possa amar e estimar. Então ela cria uma imagem de alguém que esteja ao lado a estimar. Felicidade para mim é ter 2 filhos maravilhosos. Então ela cria uma imagem de 2 filhos maravilhosos. E isso é o poder da mente, é a lei da atração, certo? Agora, se a pessoa diz, eu quero ser feliz, mas não é capaz de criar uma imagem dessa felicidade, então a semeadura que ela faz é como se semeasse tomates e quer colher melancias. Não dá, se semeia tomates, vai colher tomates, não é? Eu digo Exato. muitas vezes, que quem sabe o que semeia não teme a colheita. Mas se a pessoa não sabe o que semear, não vai nascer. E se não regar, não vai crescer. E se não cuidar, não vai proliferar. É assim com as plantas, é assim com as pessoas, é assim com os nossos sonhos. Citando Eleanor Roosevelt, quando ele dizia o sonho comanda a vida. E é uma realidade. Não
se preocupe com as distâncias entre o seu sonho e a realidade. Se pode sonhá-los, você pode realizá-los, mas é realmente importante que crie uma imagem desse sonho. É isso que chamamos o pensamento focado, é isso que chamamos a lei da atração. É focar em algo que desejamos, mas alimentar isso com todo o nosso corpo, com todo o nosso ser, com todo o nosso pensamento. Se fizermos isso, com certeza essa máquina fantástica que temos aqui no nosso cérebro irá mobilizar todos os recursos que temos da quântica, do campo quântico, dos nossos pensamentos e seguramente nos levará em direção aos nossos sonhos, porque é o ponto de mira que a nossa mente, o nosso cérebro precisava para realizar os nossos sonhos. Como você vê, o Dr. Alberto é um cientista da mente, gente. Olha que informações ricas e muito importantes para o nosso dia a dia. Porque muitas vezes estamos lá. Eu quero ser feliz, mas assim, eu fico pensando naquilo que não me faz feliz. Pois. Então a sua mente vai para um lado, seu coração vai para o outro, e você não vai para lugar nenhum. Não é? Eu tive um professor, doutor Alberto, há muitos anos, ele dizia assim, a mente manda, o coração desmanda e você anda em círculos. Anda em círculos. O que você quer para a sua vida? Né? Como o doutor Alberto disse, quando você começa a querer algo, a imaginar algo de bom para você, é como se você colocasse na agenda do universo. Aquilo já tem data para acontecer. Depende de você agora, né? Da sua mente, da sua boa vontade e dos seus pensamentos poderosos que são focados. Pensamento focado, uma mente focada, tem endereço certo. Claro que isso? Sim. Martinha, deixa-me corroborar com esta frase de Jim Rohn, que é um autor que eu aprecio especialmente, quando ele diz algo do género, a tua mente é um jardim, os teus pensamentos são as sementes. Tu podes cultivar flores ou ervas daninhas, a escolha é tua. É isso mesmo, você pode escolher, e isso é o rico da consciência humana. Claro que sim, claro que sim. É a riqueza da consciência humana, porque você pode escolher. Há um mundo infinito de possibilidades à nossa espera, exato, é verdade. Exato. Você pode nos contar um caso de terapia, com essa terapia do encantamento, um caso que tem um resultado muito bacana, claro, sem citar o nome da pessoa, mas tem um caso para nos contar? É possível? Tem. Sim, claro que sim, e não tenho problema sem citar o nome por uma razão muito simples. Até estive a semana, como sabe, eu tenho colaboração com alguns programas de televisão aqui em Portugal, nomeadamente eu tenho uma rúbrica mensal aqui no Porto Canal, que é aqui o canal do Norte de Portugal, e também numa televisão de jornalista que é a SIC, que é uma das maiores televisões em Portugal, e vou lá periodicamente. Estive lá a semana passada, até para falar do caso de uma médica dentista que começou com ataques de pânico, explotados por uma situação que ela achava disparatada. Ela estava grávida, apanhou Covid, o medo pavoroso de que o Covid afetasse o bebê, o que não é fácil, e também esta situação de incerteza, angústia que se está a viver atualmente por causa da pandemia, causou-lhe de tal forma tanta incerteza que ela acabou por recorrer constantemente ao hospital com ataques de pânico, com a sensação que ia morrer. Então, de forma, e fazendo uma sinopse muito, muito breve, eu utilizei uma técnica que chama-se hipnose regressão. O termo técnico é pesquisa transderivacional, que parte do pressuposto que nós somos somatório de várias experiências vividas no passado e essas experiências manifestam de forma benéfica ou patológica no presente. A pergunta que se põe é: o pânico tinha por base o medo, a sensação de impotência, era isso que ela dizia, eu tenho uma sensação de impotência. E, entretanto, através da mente devidamente hipnotizada, nós conseguimos regredir não só às memórias da infância, à vida em outro, mas, e aqui é um bocadinho polémico, Marta, nós sabemos que sim, há até quem defenda que conseguimos aceder a vidas pregressas. Eu não vou entrar nesta polémica, porque, mais uma vez,
se a pessoa não acredita em vidas pregressas, pode olhar para isso como uma metáfora da mente, não é, Martinha? Não há Sim, problema algum claro, claro. e todo mundo fica tranquilo. Eu tenho a minha crença, não a vou discutir agora, mas também entendo que, porque lá em casa nem todo mundo acredita que já vivemos antes. Bom, então, em regressão, ela foi capaz de relatar um momento na infância em que ela perdeu o tio que ela mais adorava. Ou seja, ela estava a estudar para médica dentista e o tio disse-lhe que quando ela acabasse o curso, queria montar uma clínica. Entretanto, ela sai do vestibular para avançar para o último ano do curso e, sem ela dar conta, o tio faleceu. Ela teve, na altura, um ataque de choro, um ataque de pânico e seguiu em frente. Ou seja, nós percebemos que havia ali um luto, um vazio, uma impotência mal resolvida. E isso foi importante para trazer paz. E outra situação muito complexa foi um momento na infância onde o pai dela, ainda ela era pequenina, uma menina pequenina, partiu para o estrangeiro e dizendo coisas que os pais dizem, dizendo algo do género, olha, eu vou um bocadinho para fora, mas o papai vem logo, para a menina não ficar a chorar. Só que o papai não veio logo. O papai emigrou, o papai só veio passar 2 ou 3 anos e ela sentiu-se abandonada. Novamente a sensação de impotência. Quando nós fomos capazes de resgatar isso, o luto do tio, e fizemos um trabalho maravilhoso em que ela, em hipnose, em transe, foi capaz de imaginar numa espécie de psicodrama o tio, onde ela transmitiu ao tio que acabou por se formar em médica dentista, que montou o gabinete dela de dentista, que estava a ter muito sucesso, que agora tinha um bebê. Depois regredimos até aos 5 anos de idade, onde ela, zangada, sentiu-se enganada pelo pai, impotente, porque o pai disse que vinha logo, e afinal não veio. O pai disse aquilo na boa intenção, e ela percebeu que o pai tentou fazer aquilo para não causar choro, para ela não ficar, digamos, angustiada. Tudo isso foi compreendido e ela rapidamente, depois de viver essas experiências, fazer um trabalho de reestruturação cognitiva, de libertação da dor do ego, reforço do ego, em cerca de 6 sessões, Martinha, ela sente-se uma mulher muito mais segura, muito mais confiante e agora consegue, sim, ver o lado positivo da vida e sente que está ao controle. A vida é feita de incertezas, é verdade, mas podemos fazer a nossa parte. A tal história, um otimista confia no vento, o pessimista espera que ele mude, mas o realista ajusta as velas. Ela agora está pronta a ajustar as velas, não é? E isso é que é uma pessoa realista, um otimismo realista que faz com que ela agora se sinta bem, tranquila e em paz. E isso é algo que, efetivamente, a hipnose e os estados expansivos de consciência permite, primeiro, ir à causa. A hipnose não muda o passado. A hipnose muda a forma como olhamos para o passado. E recentemente, até o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, na comunicação que fez ao país, ao segundo confinamento que fizemos, porque no Natal abriu-se um bocadinho aqui o confinamento e houve um aumento exponencial de casos de Covid e muitas mortes, e ele fez um alerta citando Edmund Burke, quando ele disse: aqueles que não conhecem a sua história estão condenados a repeti-la. E essa é a grande verdade. Isso, é verdade. O passado é onde aprendemos a lição. O futuro é onde vamos aplicar a lição. O problema é quando escondemos o nosso passado para debaixo do tapete, fingindo que ele não existiu, não é bom conselheiro. Porque já Freud dizia, onde é que vão as nossas emoções quando não expressamos a nossa dor? Muito simples. Transformam-se em noites sem dormir, tristeza, angústia, pânico e depressão. A pergunta que eu ponho, ou antes, o conselho que eu dou é, se não quer adoecer, faça as pazes com o seu passado. Essa é a melhor forma de encarar o seu presente. E tem até uma frase de Mário Quintana que diz assim: o passado não reconhece o seu lugar, ele está sempre presente. Porque ele está presente pedindo, né, para ser curado, para ser olhado, ressignificado. Isso é mais uma maravilha da mente humana. Que, aliás, Martinha, eu reforço o que acabou de dizer, citando Mário Quintana, dizendo que o que acontece na infância não fica na infância, persegue-nos toda a vida. Exato. E é bom que tenhamos consciência disso. Eu fico imaginando que essas dificuldades que a gente viveu na infância, né, as coisas que ficaram inacabadas,
é como se fosse um cordãozinho amarrado no nosso pé. E lá na pontinha tem uma bolinha, que significa aquela coisa mal compreendida, mal direcionada no passado. E a gente vai andando e aquilo vai nos seguindo, vai nos perseguindo, até que resolvemos olhar para aquilo e soltar aquilo do nosso pé e dar um outro sentido para ela. Olha, isso é maravilhoso, né? Eu falo assim que nós somos mágicos. Eu acho que o ser humano dotado de uma magia gigantesca. Você saber usar, né? É isso o poder da mente. É, exatamente. É como eu disse, a mente humana é algo extremamente extraordinário. Ela pode nos escravizar, mas também nos pode fortalecer. Não é? A importância somos mestres ou escravos da mente. É esse o grande objetivo, não é verdade? É verdade, com certeza. É nos tornarmos livres. E a liberdade está na nossa mente, ela não está fora dela. Porque muitas vezes você tem todas as oportunidades do mundo e fica lá, quietinho, com medo de sair dali. Esse medo é, na verdade, uma ilusão, né? Então, você pode usar a magia da sua mente para criar novas oportunidades. E está aqui um cientista da mente falando para nós, hein? Eu não estou inventando nada. Doutor Alberto. Que, aliás, eu digo muitas vezes, para a pessoa não sonhar a sua vida, para ela viver o seu sonho. Exato, nem todos os sonhos vão ser realizados, mas eles dão-nos uma direção, um ponto de mira. É o combustível que precisamos para sair da zona de conforto, não é verdade? É verdade. Todo mundo, quando era nininho, dizia, eu quando for grande quero ser astronauta, ou quando for grande quero ser médico. Mas nem todos vão ser astronautas, mas aquele sonho dá-nos vontade de viver, dá-nos vontade de acordar e leva-nos, o nosso pensamento vai para todo lado. Einstein dizia que a lógica leva-nos do ponto A a B, mas a imaginação, através de sonhos, leva-nos a todo o canto do universo. Então vamos ser criadores, vamos sonhar, sabendo que nem todos os sonhos vão ser realizados, mas vale a pena bem acordar todos os dias de manhã, ter um sonho para realizar. Não é, Martinha? É verdade. A minha mãe dizia, quando eu era criança, que eu sempre fui assim, uma imaginação muito fértil. Eu ia para todos os lugares do mundo pela minha imaginação. Minha mãe dizia assim, você é muito sonhadora. Você é muito sonhadora. É muito sonhadora. Mas assim, sonhando, eu consegui tudo que eu queria. Sonhando, eu cheguei aonde eu gostaria de estar. E claro que eu gostaria de estar em vários lugares ainda, e eu ainda estou viva e posso chegar, né? Mas todas as vezes que eu sonhei, este sonho se tornou realidade. E isso, eu posso falar para você, é verdade, isso acontece. Doutor Alberto, eu sei que nós temos um exercício maravilhoso para fazer, mas antes desse exercício, eu quero fazer uma outra pergunta. Pode nos dar algumas dicas efetivas no sentido de como podemos manter a nossa saúde, a nossa mente ativa em momentos difíceis? Como é que a gente pode ter a manutenção dessa saúde física, mental e espiritual? Claro. Há pequenas dicas, Marta, que todo mundo sabe, mas não custa nada a relembrar. Mais uma vez, a nossa vida, eu digo muitas vezes, o dia tem 24 horas. Então é muito simples. Nem sempre o que é simples é fácil de aplicar. São 8 horas para dormir. O sono é extremamente importante, seja para repor as energias do corpo, seja para sedimentar a informação que recolhemos ao fim do dia, seja para recuperar os nossos níveis de hormonas importantes como a serotonina, a oxitocina, tudo isso, mas também para acordarmos no dia seguinte frescos, saudáveis para mais um dia e dizer, gente, cá vou eu de novo. Portanto, se o dia tem 24 horas, 8 dias para dormir, procura deitar-se sempre à mesma hora. Tenha higiene do sono. Martinha, qualquer paciente que venha com depressão, com ansiedade ou qualquer tipo de perturbação, eu pergunto sempre como é que é o sono. Atualmente, nós temos essa coisinha aqui, os gadgets, os smartphones, as cores vibrantes, as vibrações, nós estamos sempre ligados em rede, mas desligamos da nossa essência, que é da gente. Então, tenha higiene de sono. Procure, pelo menos meia hora antes,
de deitar, desligar ou qualquer gadget que estimule a visão. Manter o quarto num ambiente no escuro. Grande parte da serotonina é reposta no escuro. Há gente que dorme com o televisor ligado. Gente, nós temos umas células, mesmo com as pálpebras fechadas, que não deixam produzir melatonina, que é a hormona que vai repor os ciclos de sono. O ideal é passar 3 ciclos de sono durante a noite. E cada ciclo tem pelo menos 3 horas. Portanto, então é importante passar isso. Portanto, 8 horas para dormir. Então, 8 horas, normalmente é para trabalhar, nós temos que ganhar o pãozinho para a boca, não é? Mas nessas 8 horas, fazer pontos de corte. E o que é pontos de corte? Uma pausa para tomar um café, um bate-papo com uma amiga, não é? Ler um livro, ir até um jardim, fazer um bocadinho de meditação, auto-hipnose, porque não, Martinha? Mas se eu gostar de yoga, meditação, mindfulness, essas pausas durante as 8 horas de trabalho é fundamental. E sobram 8 horas, não é? Se o dia tem 24 horas, 8 horas a dormir, 8 horas para trabalhar, as 8 horas é para almoçar, para o lazer, para dar um miminho à gente, para a gente lutar pelos nossos sonhos, para a gente ir para um hobby, para a gente ir ir para a faculdade novamente. Ou seja, estimular novamente essa capacidade cognitiva que a gente tem na mente. Porque o cérebro é uma máquina que se desgasta. Mas, curiosamente ou não, o cérebro tem aquilo que os neurocientistas chamam-se a plasticidade neuronal. E o que é a plasticidade? É a capacidade que tem de criar sinapses, comportamentos novos, mas que, para se formar um comportamento novo, tem que haver uma repetição. Perdão, pelo menos 21 dias. E Eric Kandel, o prémio Nobel da Fisiologia, demonstrou, através da experiência que ele fez com o mecanismo do sistema nervoso das lesmas marinhas, que para criar uma sinapse nova é preciso pelo menos 21 dias. O famoso número 7 e os seus múltiplos, 7 vezes 3, 21, cá está. Portanto, se a pessoa conseguir dividir as 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar com pontos de corte e 8 horas para lazer, para as refeições, para brincar como um animal de estimação, com a minha família, a pessoa vai ter um comportamento muito mais saudável, muito mais enriquecedor e, obviamente, a pessoa vai se sentir mais completa, mais realizada e mais feliz. Portanto, vai-me dizer, bom, mas isso todo mundo sabe. Eu sei, Martinha, eu sei, mas nós somos seres de hábitos. E para criar um hábito, por exemplo, o sono, é um hábito que se ganha e que se perde, não é? Sim, se a gente se começa a deitar à meia-noite, 1 hora da manhã, quando tenta ir mais cedo já não consegue dormir. Então é bom que a gente se habitue a deitar às 8 horas da noite, às 10 horas da noite, para que ganhe o hábito de deitar cedo e adormecer cedo, certo? Mais uma vez reitero, se deita cedo, pode-se levantar cedo para ver o nascer do sol. É aquilo que eu digo, a vida não é colorida, é para colorir. Agora, nós temos que ter inspiração. E o nascer e o pôr do sol é metáfora perfeita, não é? Porque, de facto, o Criador pintou com as mais belas cores esses fenómenos. E o sol está sempre ali à nossa espera para nos premiar com isso. Portanto, são essas pequenas coisas que realmente vai estimular a nossa cognição, a nossa capacidade de sonhar e, sobretudo, vai permitir que a gente divida o nosso tempo repartindo por todas as áreas e não apostando todas as fichas num lado. E isso realmente não é saudável. Termino essas dicas, Martinhas, dizendo que há pessoas que dizem sonhar é inútil porque a maioria dos sonhos não se realizam. Não, eu não acredito que sonhar é inútil. O que é realmente inútil é uma vida sem sonhar. Então, vamos sonhar, vamos tornar a nossa vida mais enriquecedora e, à medida que sonhamos, estamos a enriquecer cognitivamente a nossa mente. Já viu uma coisa fantástica? É fantástico. Eu falo que a consciência humana é magnífica. Nós precisamos aprender a construir com essa consciência maravilhosa que a gente tem, não é? Tal e qual, Martinha, tal e qual. Doutor Alberto, nós estamos ansiosos para o exercício. Pois é. Então, Martinha, vamos ao seguinte, faltam cerca de 15 minutos. Eu gostaria então de fazer uma pequena indução, uma visualização guiada. O público que nos está a ouvir seguramente deve dizer, ok, é seguro eu fazer isso? Claro que sim.
em qualquer altura você pode abrir o olho e está tudo bem, não se preocupa. Todavia, é normal que possa sentir a respiração a mudar, a temperatura do corpo a mudar, uma sensação de bem-estar e relaxamento. Não se preocupe que não está a perder o controle. Apenas a sua mente está, de certa forma, a semântica das palavras está a produzir pequenas e profundas mudanças na sua mente que se vão refletir no corpo, porque a mente tem poderosos efeitos no corpo. A mente influencia o corpo, mas o corpo também influencia a mente. Portanto, por vezes nós adoecemos porque é no desequilíbrio entre a mente e o corpo que nos leva a adoecer. O exercício que eu pretendo fazer, Martinha, é um exercício de equilíbrio mental, de equilíbrio entre a mente e o corpo. Portanto, essa interação equilibrada entre os dois lados vai fazer com que os processos naturais de autocura aconteçam. Portanto, é essa consciência holística que eu quero fazer com o pequeno exercício que iremos fazer. Ai, pode ser? Maravilha! Claro, estamos aguardando. Pronto. Então, até para acompanhar o exercício, eu vou colocar aqui uma musicazinha de fundo que vai ajudar ao processo. Pode ser? Martinha, diga-me só se... Dá para ouvir. Legal? Tá. Pronto. Martinha, podemos? Podemos. Ó, okay. Eu até coloquei lá no fundo, borboletas, porque as borboletas voam para onde elas querem e a nossa mente tem essa mesma função. Legal, e são lindas. A borboleta é um milagre da natureza que demonstra efetivamente do poder da metamorfose, o poder de se transformar. E dizem que as borboletas, quando estão a passar pela metamorfose, no tempo do casulo, elas têm umas células que chamam de células imaginativas. E essas células têm a informação no seu ADN do que é a cor das flores, do que é a cor do céu, do que é... Então, é essas células imaginativas que fazem toda aquela transformação. Veja só, Martinha, um simples inseto utiliza a imaginação para se transformar. É fantástico, não é? Enfim, gente, então aquilo que eu pretendo fazer agora, então, é esse exercício de meditação, e aquilo que eu lhes peço agora é algo muito simples. Que se coloque numa posição confortável, um sítio onde ninguém o pode incomodar e simplesmente concentre-se na minha voz. Mais uma vez, não procure entender tudo. Passar pela experiência ultrapassa qualquer entendimento. Sinta só aquilo que eu lhe vou dizer. Legal? Então vamos lá, gente. Isso mesmo. Muito bem. Eu gostaria que neste momento você fizesse pequenas e profundas respirações. Assim. Sinta o ar entrar pelas narinas, a descer pela traqueia, pela garganta e a chegar aos pulmões numa sensação de paz. Ao mesmo tempo, deixe ir o gás de carbono, passar pela garganta, pela traqueia e ao exalar, bem devagar, diga mentalmente a palavra relaxar. Vamos lá. Inspirando, retendo o ar alguns segundos. Relaxar. Mais uma vez. Reter o ar alguns segundos. E mais uma vez. Reter o ar alguns segundos. Muito bem. Enquanto que ouve a minha voz, poderá ouvir uma música tocando baixinho, poderá até ouvir um outro som à sua volta, o que indica que a vida continua, que está tudo bem, mas que este momento é um momento especial, um momento em que você pode focar toda a sua atenção no som calmo e tranquilo do mar. E é para esse local que eu gostaria de o levar agora, sabendo que está segura
e em suas mãos. Então a melhor forma de ir para essa linda praia é imaginar um belo lance de escadas que para si eram as escadas mais seguras do mundo. Eu vou fazer uma contagem de 5 até 0. Mentalmente, desça cada degrau à medida que eu vou contando, de forma decrescente, e quando chegar a 0, vai estar num nível muito mais perfeito, muito mais profundo, muito mais saudável do que está agora. Pronto? 5. Está bem no alto dessa belo lance de escadas. 4. À medida que desce o primeiro degrau, claramente o som do mar torna-se mais nítido. 3. A minha voz estará sempre consigo. Eu sou alguém que você conhece e em quem confia. 2. De repente, diante de si, você depara-se. 0. Com um lindo e maravilhosa praia. Olha o horizonte, as ondas rolando, uma atrás da outra, com uma curvatura única, uma curvatura perfeita. E no cimo da onda, uma espuma de brancura inigualável. E as bolinhas de espuma vêm espraiar-se na areia. Caminhe até lá. Deixe que os seus pés levem. Divirta-se. Sinta o granulado na areia debaixo dos pés. Poderá ouvir uma ou outra gaivota voando lá em cima no alto. Ou então respirar fundo e sentir o aroma, a maresia das ondas do mar. Se preferir, deixe que as ondas rolem debaixo dos seus pés, sentindo a areia, fazendo cosquinhas, e pode até recordar uma memória da infância, onde se divertiu imenso, numa sossegada, calma e tranquila praia. Não pare de se sentir bem. Caminhe mais um pouco, deixando que o movimento vai e vem das ondas do mar leve todas as incertezas, as angústias e até aquelas preocupações do dia a dia. Em seu lugar, fica a paz, fica o conforto, fica o saudável. Olha ali em frente, já reparou, ali no meio das rochas, uma piscina deixada pela maré vasa. Vá até lá, quem sabe você encontre algumas algas, alguns peixinhos, ou quem sabe uma concha onde você pode guardar como recordação. E se meter os pés nessa pequena piscina deixada pela maré, você pode experimentar a agradável sensação de água morna aquecida pelo sol. Refresque-se, relaxe, cure-se saudavelmente. Está certo? O seu local mágico, o seu local especial.
Eu gostaria que agora você fizesse uma coisa muito simples. Pegando no dedo indicador e o polegar da sua mão direita, esfregue levemente um no outro. E gostaria que soubesse que neste momento está a fazer uma coisa muito simples, mas muito poderosa. Chamamos-lhe mecanismo de condicionamento. Assim, no futuro, quando precisar desta paz, desta calma de eternidade, bastará novamente esfregar o seu dedo, o polegar e o indicador. E de imediato, a sensação do mar, essa piscina deixada pela maré vaza, as sensações de paz e de conforto, de segurança, de saúde, são trazidas imediatas à sua mente. E isso é algo que eu sei que irá apreciar. Muito bem. E agora? Agora está na altura de regressar, sabendo que no futuro poderá voltar a este local mágico que nós chamamos de lugar seguro. Olhe mais uma vez pelas ondas rolando uma atrás da outra. Retenha na sua mente a sensação da areia granulada debaixo dos pés e as ondinhas rodopiando à sua volta no movimento vai e vem das ondas do mar. Quero que visualize novamente a escada que a trouxe a essa praia e prepare-se para despertar. Atenção. 1. Iniciando a subida para voltar ao aqui e agora. 2. À medida que vai subindo, sensações que não estavam antes. Equilíbrio, harmonia, saúde, bem-estar, tão profundamente enraizados dentro de si. 3. Percebendo o som do mar cada vez mais intenso e sabendo que vai despertar. 4. Quase a despertar. Atenção, atenção. 5. Abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos, sentindo-se muito bem, muito calma, muito em paz, em perfeito equilíbrio com a natureza. Que Vamos maravilhoso. dar um tempinho, mexe o pescocinho para um lado, comece por mexer levemente os dedos, os pés, os ombros. Quando estiver pronto, olhinhos abertos, respire fundo e normalize a sua respiração. Que maravilhoso. Martinha, foi um exercício do lugar seguro, aproveitando o movimento vai e vem das ondas do mar para limpar as tensões do dia, a tristeza, as preocupações e deixando a paz, a harmonia, a saúde. Instalei também um mecanismo de condicionamento para que a pessoa, num dia-a-dia de stress, numa pausa no metrô, no ônibus, a pessoa para um bocadinho e basta esfregar isso e de imediato, veja o fantástico do poder da nossa mente, não é? De imediato evoca as sensações do mar, a paz, a harmonia, e isso é os chamados pontos de corte que nós podemos fazer numa pausa no trabalho, no transporte público de volta para casa. Enfim, são pequenos pontos, parênteses, como diz a Martinha, que podem fazer diferença na nossa vida. Que pena que o nosso programa chegou ao final. Que pena. Doutor Alberto, tal e qual. A nossa gratidão imensa. E você já deixou uma mensagem, né, para as pessoas. E se você quiser deixar mais uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo, para essas mentes que estão presentes aqui neste programa. Claro que sim. Eu gostaria que você fizesse. E assim farei. Martim, antes de mais, e antes de deixar a mensagem, quero agradecer-lhe de coração a honra deste convite, estar presente no seu canal, que é fantástico e que já há muito tem dado que falar em Portugal e no mundo, e sei que a seu tempo, pela qualidade da apresentação, pela qualidade dos convidados, pela qualidade dos temas, vai ser um canal quase universal. Portanto,
Cá está um sonho tornado realidade, não é, Martinha? A forma amorosa como você conduz este bate-papo, como deixa o seu entrevistado soltar o coração, a forma amorosa como recebe, toca o coração. Portanto, Martinha, antes de mais, obrigado pelo convite, obrigado por acreditar no meu trabalho. E obrigado. Eu sou grata, nós estamos fazendo 1 ano de programa agora. Ai, que maravilha! Fantástico. O próximo agradecimento é a todo o auditório que nos está a ver e que certamente irá ficar entusiasmado pelo poder da mente, que era esse grande tema na área da saúde. Portanto, de facto, a mente humana como dizia o autor, a mente humana é um maravilhoso computador biológico, ele é capaz de quase tudo. Mas, como não traz manual de instruções, nós temos que saber lidar com ela. Portanto, um grande abraço, um beijo no coração a todo o auditório e sei que ficarão um pouquinho mais elucidados, levantamos um pouquinho a ponta do véu desta coisa fantástica que é a mente humana. E a mensagem, essa sim, que eu gostaria de deixar para casa, para refletir até, baseia-se num clichê que há aí um bocadinho no Facebook, mas que diz uma grande verdade, Martinha, que diz algo mais ou menos como isso. Quando nós éramos crianças, chorávamos bem alto para chamar a atenção. Depois de adulto, chorámos bem baixo para não ter que explicar a razão. O corpo chora as lágrimas que nos recusamos a chorar. Acreditem ou não, a nossa qualidade de vida tem a ver com a qualidade das nossas emoções. Portanto, fale os seus problemas, procure conhecer um pouquinho mais dessa coisa fantástica que é a mente humana. E, como dizia Charles Chaplin, que o ser humano é o mais incrível mecanismo já criado. Nele encontram-se todos os segredos, inclusive da nossa felicidade. Charles Chaplin, e termino com este grande senhor, que toda a vida dele foi sonhar e fazer-nos rir. E é um grande exemplo de vida que nós muitas vezes devemos olhar. É verdade. Gratidão, Alberto. Gratidão. Estou muito feliz de você ter aceito o meu convite e sei que você veio para cá com muita alegria também, com muito amor pelo que você faz, e isso faz toda a diferença no nosso canal. O profissional que traz aqui o amor por aquilo que ele constrói. Isso para nós é fantástico. Gratidão, um beijo no seu coração. E para você que ficou conosco até agora, aproveite este exercício maravilhoso em todos os momentos que você tiver no seu parêntese. Aproveite essa praia, este momento delicado, gostoso e ensolarado. Gratidão para você que está aqui conosco e até a próxima. Tchau. Tchau, até a próxima.